Salve, salve, Panther Nation! Estamos aqui para mais um podcast do Panthers Brasil. Dessa vez para falar do pós-free agency, né? A gente analisar aqui as contratações do Carolina Panthers, o que a gente fez para melhorar o time e, no nosso caso, principalmente a defesa, né? Tô aqui com o Daniel do Carolinismo. Fala, Dani. Bom te ver Olá, aqui. Quinte. Olá, telespectador. Uma honra estar aqui, como sempre. Falar um pouquinho sobre as movimentações do Panthers que foram necessárias, na maior parte delas. Algumas duvidosas, que a gente vai comentar, discutir valores, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre o que o Panthers fez para tentar arrumar essa desgraça que foi a defesa do time em 2024 e, né, teoricamente, o que fez ou o que não fez para arrumar o ataque. Perfeito, perfeito. E tudo começou, na verdade, na terça-feira pela manhã, quando renovamos com Jace Horn. Segunda-feira, né, na verdade? Enfim, Segunda-feira. segunda-feira pela manhã, quando renovamos o Jace Horn, fizemos ele na época, porque já renovaram com o Houston Texans, renovou com o Derek Stingley, fez o Stingley o cornerback mais bem pago da liga, mas tivemos aí o gostinho de dizer que os Panthers detinham o cornerback mais bem pago da liga, pelo menos por um tempo com o Jace Horn, 100 milhões de dólares por 4 anos. Creio que a grande assinatura dos Panthers nessa off-season, a gente realmente precisava estender o contrato do Horn que a gente sabe que sofreu com algumas lesões aí desde que ele foi draftado. Não é uma unanimidade entre os torcedores, sabemos bem disso. Mas e aí, Dani, para começar, acho que valeu. Cara, eu já comentei bastante em todo lugar possível que eu sou muito fã do Jace Horn. Eu já falei isso, inclusive, até nesse podcast, né? Para mim é uma renovação que, assim, saiu caro na época, mas uma semana depois a gente já viu que não era mais a renovação mais cara de um defensive back na liga. E a E não tendência é que por só pouco, fique né? mais barato. E não por pouco. E a tendência é que só fique mais barata, porque daqui a pouco vem o contrato do Sauce, daqui a pouco vai vir o contrato do Christian Gonzalez, enfim, toda essa galera aí que, mano, é como funciona a NFL, sabe? Eu fico com a impressão de que o torcedor não queria receber esse fardo que é um fardo que não é pesado, né? O cara é o cara mais bem pago da liga até um certo tempo, ele vai ser superado. A gente sabe disso, e eu sabia desde o primeiro momento, e a gente tem que ter essa visão, né? O Horn merecia ser pago porque ele, numa defesa tão ruim como a do Panthers, numa defesa que já enfrentou tantas dificuldades desde o momento que ele chegou, sempre foi o tal do safe spot, né? Sempre foi um cara de muito destaque positivo, um cara que sempre agregou para esse time no meio dessas situações horrorosas que a gente enfrentou. Jogador muito talentoso, teve problemas de lesões. Nessa última temporada conseguiu jogar uma temporada completa, perdeu acho que 2 jogos no final, se não estou errado, acho que contra o Tampa Bay e contra o Falcons, né? Mas assim, pouca coisa, se manteve em campo. E cara, para mim é uma renovação que tinha que acontecer, fez sentido e o valor para mim justo, né? Ia acontecer, ele ia ser muito bem pago, né? Não tinha o que fazer, gente. É assim que funciona a NFL. O mercado é assim, não tem o que a gente fazer. Então, para mim, o famoso no-brainer, né? Tinha que acontecer e aconteceu, ainda bem. O Brent Stiles fez a mágica dele. Acho que o contrato também ficou bem estruturado, tranquilo. E é isso, mano. Pois é, concordo muito com você. Acho que os Panthers tinham que pagar o Horn. A gente teve um péssimo exemplo que foi com o Brian Burns, né? Que a gente acabou perdendo o timing da renovação com o Burns. Burns foi pedindo cada vez mais, até que chegou um ponto que os Panthers, pro momento que os Panthers viviam à época, não fazia mais sentido pagar o Burns, pagar 30 milhões por ano pro Burns. Encontraram um parceiro disposto, né, o New York Giants, mas aí a compensação de draft não estava mais como um dia foi, né? Já recebemos aí uma proposta de 2 escolhas de primeira rodada pelo Brian Burns, recusamos e, enfim, foi bem um efeito dominó. Além do Horn, também renovamos com o senhor Mike Jackson, uma grata surpresa da temporada passada. Foram 14,5 milhões por 2 anos. E fora ele também, Tommy Tremble, nosso tight end, 10,5 milhões por 2 anos. Andy Dalton, que tá tendo aí uma boa participação no desenvolvimento do Bryce. Quando teve a oportunidade de entrar e participar ali das partidas no ano passado, foi bem também, discutivelmente, né?
pelo menos participou legal da nossa primeira vitória na temporada, passou para mais de 300 jardas, 3 touchdowns. Então é um cara reserva, mas um cara que pode contribuir. E também 2 renovações de linha ofensiva que a gente não previu, inclusive, no nosso podcast de free agency, né, de pré-free agency. A gente achou que talvez as renovações tanto de Corbett quanto de Christensen pudessem sair mais caras, saíram no precinho, né? Saíram no precinho. Comenta um pouco mais dessas contratações, Dani. Como você acha que foi importante essas renovações? Mike Jackson, Tommy Tremble, Andy Dalton, e, claro, a linha ofensiva com Corbett e com Christensen. Vou passando nome por nome, tá? Mike Jackson, para mim, é uma renovação também que não tinha que ser muito pensada, né? Porque, querendo ou não, o Panthers ia precisar de um cornerback a mais nessa free agency. Então, o Mike Jackson, para mim, foi a renovação certa. Porque mesmo que a gente draftar um cornerback até na pick 8, né? Sei lá, ele se paga. É um jogador que, pô, você tá pagando um cornerback que, se ele jogar como cornerback 3, ele vai agregar muito para esse grupo, tá? O Mike Jackson não é um cara ruim, para mim não é um jogador que fez boas jogadas, teve bons momentos na temporada, no meio desse buraco que era a grande defesa do Panthers, e achei um valor justíssimo, 7 milhões e meio por ano, perfeito. Quer dizer, um pouco menos de 7 milhões e meio, né? 7 milhões por ano, para mim, perfeito, ótimo contrato. Tommy Tremble, esse é um cara que pessoalmente, eu falei que eu não renovaria com ele. Eu não sou o maior fã do Tommy Tremble. Teve uma boa temporada, né? Ele perdeu jogos, mas acabou, acho que tendo um career high em produção de jardas, se eu não estou errado. Mas é um cara que, assim, eu preferia ir atrás de algum outro jogador no draft para a posição de tight end. Acabou renovando, teve aquele desespero que foi a notícia que acho que estavam divulgando em 16 milhões, se não estou errado, ou 15, alguma coisa assim, se tu lembrar. Algum valor nesse sentido, porque tem os incentivos, né, É, do contrato, e a gente foi pego desprevenido algumas vezes nessa free agency por esse novo modo de construir contratos aí, porque é, o up to ele tem essa pegadinha, né? sim, o tal dos incentivos ali. A base do contrato é 10,5 milhões. Ainda acho caro? Ainda acho caro, não pagaria. Mas é melhor do que 16 milhões, que seria 8 milhões por ano, né? Eu fiquei desesperado aquela noite, sério, ali eu fiquei maluco da cabeça. É o São os nosso Tyler incentivos. Warren dos pobres. Assim. São incentivos que, assim, não sei se ele vai alcançar, né? Mas se alcançar, acho que é bom sinal, né? Então, ficou aí essa renovação. Andy Dalton, para mim, também necessário, renovação normal. É um cara que agrega pro vestiário, agrega pro Bryce. É um bom reserva, né? A gente viu que no ano passado teve jogos bons, teve jogos ruins. E quando você procura um reserva na NFL, é isso que vai acontecer, né, gente? A gente tem um reserva de luxo, de fato, um cara que, pô, entra e joga bem pra cacete, isso quase nunca acontece. Então, acho que o Dalton cumpre muito bem essa função. Só achei que 2 aninhos foi mais do que eu faria, mas se eu não estiver falando besteira, esse contrato dá para sair logo depois do primeiro ano, tá? E espero que seja assim também. Então, por mim, tranquilo, dá para sair depois de um ano, nada a reclamar, certo? Qualquer coisa, se precisar, draftar um quarterback no final do draft do ano que vem e, né, vida que segue. Austin Corbett, esse me surpreendeu, porque eu achei que ele não ia voltar, tá? E o valor também me surpreendeu. Um ano, 3 milhões, eu tô tranquilo em pagar esse valor pro Corbett, tá? Porque é um cara que, quando tá saudável, consegue produzir muito bem, né? Já foi. Acho que dá para dizer que ele saudável é uma peça essencial para essa linha ofensiva, mas esse é o problema, ficar saudável. Espero que aconteça, porque um Corbett saudável faz essa linha ficar muito melhor e muito mais produtiva do que já é, né? E o mesmo pode se dizer do Brady Christensen. O valor, você me passou na cola ali, acho que não tá, mas acho que são 3 milhões também. São Deve 3 ser. milhões. Isso que eu ia, É, eu ia passar aqui para você, sim. para Mas completar. tá suave. 3 milhões também, pô. Pro Brady Christensen, que é um cara que consegue jogar em praticamente qualquer lugar da linha ofensiva, mano, eu tô tranquilaço em pagar esse valor para ele. Eu acho o Brady Christensen muito bom. Eu sempre gostei dele, acho que ele consegue trazer um valor legal para essa linha ofensiva, essa versatilidade, né, que ele consegue trazer. E é um cara que corresponde. Quando ele entra, o cara sempre faz um jogo tranquilo, assim, nunca teve aquelas sequências ruins, sabe? É um cara que entra em campo, faz a parte dele, é isso. E ter esses caras sempre é muito bom, né? A gente discute muito o valor de uma linha ofensiva,
E mais importante ainda do que você ter bons titulares é você ter bons reservas, porque lesões acontecem e você tem que ter a galera que entra lá e consegue cumprir o papel, segurar as barras. E o Brady Christensen faz exatamente isso. Queria saber de você o que você achou dos valores aí do Corbett e do Christensen, principalmente. Cara, pra falar bem a verdade, do Christensen me surpreendeu. Acho que justamente por essa versatilidade que você mencionou, ele acabaria sendo mais bem pago, digamos assim, em outros lugares que ele pudesse até ser titular, né? Ele Sim. ficou nos Panthers para ser reserva. E é isso, cara. Eu acho que a nossa OL, depois de muito tempo, foi um ponto forte do ataque ano passado e graças aos reservas, porque Chandler Zavala teve que entrar, Cade Mays teve que entrar, Brady Christensen teve que entrar, Yosh Nijman, que tomou um pay cut aí, foi companheiro aí com a off-season dos Panthers. Então, ter toda essa galera de volta é muito importante pra gente, porque a gente sabe que em algum momento os nossos OLs titulares eles podem perder jogos, né? Infelizmente. Até mesmo o Taylor Moton aí, que teve um instint muito bom de jogos sem lesionar, enfim, sem perder jogos, lesionou no final da temporada passada. Então, realmente, a gente sabe a necessidade. O Austin Corbett é um cara que eu tô intrigado para saber como que vai ser a disputa dele de posição com o Cade Mays ali no training camp. Vai Porque ter o uma Cade briga, né? Mays, a gente sabe. Exatamente. Porque o Austin Corbett, naturalmente, estava indo muito bem até a lesão dele no jogo contra os Raiders. É um cara aí que vem de 2 temporadas consecutivas lesionado. É um contrato de 1 ano, um contrato bem amigável para os Panthers. E aí, resta saber, será que a gente vai dar mais esse ano pro Austin Corbett de titularidade, sabendo que agora, possivelmente, ele é melhor do que o Cade Mays, ou a gente vai dar essa continuidade pro Cade Mays, que vem crescendo, vem se desenvolvendo, foi bem ao longo da temporada passada, na parte final. Vai ser uma disputa para a gente se olhar. No mais, acho que as renovações a gente está bem alinhado. O Tommy Tremble é um cara que não sei se eu continuaria com ele. Até brinquei aqui com ele sendo o Tyler Warren dos pobres, né? Até porque o Tommy Tremble, como prospecto, fazia algumas das coisas que o Tyler Warren faz, né? Puxei essa referência aí, porque o Tommy Tremble era um cara que jogava como fullback, não chegava a ser aquele QB draw que o Tyler Warren faz, mas era algo nesse sentido. O Tremble era visto como um cara muito atlético na faculdade. Conseguiu em alguns momentos mostrar isso na NFL, mas ainda não o suficiente para a gente pagar ele, trazer ele de volta e, enfim, ele teve a oportunidade de produzir nesse final de temporada também com a lesão do Jatavion Sanders e mesmo assim não conseguiu dar um passo a mais. Acho que é isso. Em questão de jogadores mantidos, o Mike Jackson você pontuou também muito bem. Acho que o Mike Jackson é uma boa adição, mesmo que a gente acrescente mais um cornerback via draft, seja na segunda rodada, seja na própria primeira rodada, vai que a gente dá um trade down aí, pega um Will Johnson da vida, ou numa segunda rodada consegue pegar um Benjamin Morrison, algo nesse sentido. Vai ser muito interessante essa adição do Mike Jackson, porque a gente não vai precisar caçar um cornerback de rotação a qualquer custo. E a questão do níquel também já está, entre aspas, sanada com o Charles Smith Wade, que conseguiu desenvolver ele no final da temporada. Mas vamos falar do que realmente é novidade, né? A gente sabe que é importante manter bons jogadores no elenco, principalmente os de linha ofensiva aí que a gente pontuou, mas as contratações a gente esperava e a gente esperava do lado defensivo da bola. A Free Agency começou com, não vou dizer fake news, mas algo que gerou um pouco de expectativa em nós, torcedores dos Panthers, a possível contratação do Milton Williams. A Diana Rossini, insider do The Athletic, soltou essa notícia. Eu mesmo estava almoçando na hora e fiquei embasbacado. Falei assim, meu Deus do céu. Chegou o Milton Williams para resolver a parada no Carolina Panthers. Pouco tempo depois, e isso que já disparando coisa no grupo de WhatsApp, e não tem sensação pior do que um chapéu bem dado como foi esse dos Patriots.
No final das contas, ele saiu por 26 milhões de dólares por ano, um valor muito, muito estratosférico para o jogador que é o Milton Williams. Milton Williams é um grande jogador, mas ainda assim, a gente pagaria mais nele do que pagamos no Derrick Brown. E não, assim, claro, tem essa questão, a diferença de anos, a diferença de cap space, mas ainda assim é esticar demais a corda. Dito isso, o que não gastamos no Milton Williams, logo que veio a confirmação de que ele tinha assinado com os Patriots, os Panthers começaram a agir para jogar esse dinheiro para outras posições. E aí as posições continuaram na linha defensiva, Deshaun Watson, dos Chiefs, Bobby Brown, dos Rams, que eu sei que o Dani gosta muito, Trayvon Merrick, do safety dos Raiders, dentre outros, e aí a gente conversa ao longo aqui do papo. Vou puxar primeiro para esses 3 nomes, Dani, que eu acho que são os 3 grandes nomes, ao lado do Rico Dowdle depois, que foi no finalzinho da free agency que a gente conseguiu puxar. Qual a sua opinião sobre Turk Wharton, Bobby Brown e Trayvon Merrick? Como você acha que eles podem somar aí para a defesa dos Panthers? Então vamos lá. Turk Wharton era um cara que eu sinceramente não conhecia. Quando saiu o contrato dele, eu estava em aula, né? Eu lembro desse momento, eu estava numa aula de banco de dados. Eu abri meu Twitter, eu acho que eu dei uma atualização lá, e o Panthers tinha gastado uma baita grana num cara chamado Tershawn Wharton, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, certo? Na hora eu fiquei bem surpreso, porque obviamente não sei quem era, 54 milhões por 3 anos, mas depois que eu conheci o jogador, eu comecei a gostar um pouco mais dessa contratação. É um cara que consegue jogar ali tanto no interior quanto um pouquinho mais para fora da linha, traz uma pressão no quarterback muito legal, ele tem ótimos números na pressão ao quarterback, tá? Não sei se números de 54 milhões de dólares, mas são números. Consegue fazer ali a partezinha dele contra o jogo terrestre, assim, daquele jeito. Mas, cara, eu achei um nome interessante. É o famoso sleeper da Free Agency. Sempre acontece isso, tá? De um jogador que você nunca ouviu falar na tua vida ganhar uma baita grana. E esse foi o exemplo dele. A torcida do Chiefs ficou bem sentida com a saída dele, então para mim é um bom sinal, né? E, cara, eu acho que rotacionalmente falando, né, o encaixe dele na linha ofensiva, na linha defensiva, eu acho que vai ser muito legal. Porque, como a gente vai falar, a gente também reforçou o interior, focando na defesa do jogo terrestre. Agora eu vou falar do Bobby Brown, por exemplo, que chegou para ser um nose tackle ali no interior daquela linha. Bobby Brown é um cara que não é muito bom, não vou dizer muito bom, mas não é um cara que tem muitos bons números na pressão ao quarterback. Ele tem, acho que só meio sec em 3 ou 4 anos de carreira, alguma coisa assim. Mas que é um cara que ali no interior da linha consegue disruptir é legal, né? Destruir, disruptir. É o contato com a língua inglesa Então. complicando a gente. Então. Mas basicamente ser disruptivo, né? Destruir jogadas, enfim. Exatamente. É um cara que consegue ser disruptivo ali e queimar muitas jogadas dos adversários jogando pelo meio da linha no jogo corrido, tá? Então, uma contratação que eu achei muito legal esse, porque o valor também foi bem legal, né? Foram 27, 21 milhões. Tá citado ali? Não tá aparecendo ali, enfim. Acho que foram 21 milhões, acho que é uma Não média tem o de valor 7 por aqui, ano. mas eu já pego aqui para você a Tá, eu acho que é Pode 7 por falar. ano, se eu não tô errado. Mas, pô, Bobby Brown, não tenho nem o que reclamar, chega para ser um nose tackle muito necessário nesse esquema do Evero, né, que, enfim, depois da É isso aí, lambança que 7 milhões aconteceu ano por ano. passado, depois da lambança que aconteceu ano passado, nada mais justo do que ele conseguir se redimir, né, com as peças que estão dando para ele. E aí a gente chega já no Trevon Merrick, que é o nosso safety, que para mim foi minha contratação favorita, jogador por jogador, sabe? Sem pensar em contrato, nada do tipo. Jogador por jogador, o Merrick foi minha contratação favorita. É um cara que não chega para ser exatamente aquele safety de fundo de campo, né? Que vai ficar lá numa ilha e conseguir acabar com o jogo no quarterback simplesmente por estar lá. Mas é um cara que consegue se aproximar da linha de scrimmage e fazer jogadas lá. Num time como o nosso, que sofre muito para defender o jogo terrestre, a presença de um cara como o Merrick, que consegue se adiantar e fazer muitas jogadas na linha de scrimmage, é sensacional. Eu acho que o encaixe dele vai ser muito bom para esse time. Então, assim, para mim a melhor contratação foi a do Trevor Merrick. É um jogador que eu já gostava já desde a época do Raiders. E, mano,
assim, para mim, foi um baita contrato também. Acabou saindo meio caro, né? Porque a gente viu o Javon Holland, por exemplo, saindo por bem mais barato. Só que, sinceramente, eu acho que o Merrick vai se pagar, cara, porque eu tenho a impressão de que ele vai ser um daqueles líderes do elenco, daqueles caras que vai ser a alma da defesa. Então, esse é o tipo de contratação que acaba se pagando. No mais, só dá para esperar, né? Vamos ver o que acontece, mas a princípio, muito, muito legal a contratação do Trevor Merrick. Pois é, acho que a contratação do Merrick, realmente, como você disse, é um fit muito importante para o Carolina Panthers, que nos últimos anos tem sofrido muito com tackles, né? O Merrick é um cara que sabe dar tackles, primeiro de tudo, e é um cara que vai jogar ali um pouco mais próximo da linha de scrimmage. Foi onde ele foi melhor nos Raiders. Ele jogou aí os primeiros anos da carreira como safety um pouco mais recuado. Não deu tanto certo assim. Foi bem, mas não Não era uma bem estrela, a né? ponto de receber. Exatamente. Não foi bem a ponto de receber a ser digno desse contrato que ele recebeu. Inevitavelmente, os Panthers pagaram esse contrato pela taxa Panthers, né? Que a taxa de time um pouco pior do que os demais da liga. A gente naturalmente tem que dar um overpay aí para pegar. E, cara, assim, eu não sei você, Dani, mas eu esperava já a vinda de um safety nessa free agency, né? E aí os safeties que a gente debatia eram aqueles ali assim, uma classe de safety, primeiramente, muito rica, né? Com Justin Reed, Cameron Bynum, Javon Holland, Trevor Merrick. E, cara, o meu safety número 1 era o Javon Holland, mas quanto mais eu ia assistindo o tape do Trevor Merrick, mais eu ficava apaixonado, assim. Falei assim, cara, esse cara, eu acho que ele tem um jeito de Dan Morgan, tem um jeito de Carolina Panthers. Dito e feito, o Dan Morgan foi atrás, pagamos 17 milhões por ano aí pro Trevor Merrick. 2 milhões a mais do que o Javon Holland, mas eu acho que realmente, cara, era para ser, entendeu? Era para ser e é um cara que acho que vai contribuir. No caso do Wharton e do Bobby Brown, são caras que se completam, né? São caras que se completam. Acho que a gente conseguiu negociar um pouquinho melhor com o Bobby Brown, justamente por ele ser o forte dele ser contra a corrida. Acho que o Wharton estava com o valor e o nome muito atrelados ao Milton Williams, entendeu? Dependendo de como o Milton Williams fosse ser pago, o Wharton seria pago proporcionalmente. E aí a gente teve que dar esse overpay. Creio que se não fosse a gente, seria outro time que faria isso. E como você também disse, eu falei com um grande amigo meu que torce para os Chiefs, e ele também ficou um pouco, não chateado, mas falou assim, nossa, o Turk Wharton foi um cara que contribuiu para os Chiefs nessa última temporada. E é isso que a gente quer ver nos Panthers, porque a nossa linha defensiva, com exceção aí do Ashawn Robinson, o miolo, digo, não produz muito e foi a grande deficiência aí, discutivelmente, da última temporada. Além dessas grandes contratações, essas contratações de mais peso, tivemos aí a contratação do Patrick Jones, que veio por 20 milhões, 2 anos, vindo do Minnesota Vikings. Essa contratação eu já adianto para vocês que não me apeteceu. É um cara que eu cheguei a ver o tape depois e, para mim, o número chama atenção. 7,5 sacks sendo um cara de rotação, você fala assim, pô, realmente valeu esses 10 milhões. Só que você vendo um tape, são sacks vindos de outras, digamos assim, uma grande jogada do Jonathan Greenard, uma pressão do Jonathan Greenard leva a um sack do Patrick Jones. Coisas desse tipo, entendeu? Uma pressão um pouco mais bem executada ali pelo Brian Flores, um pouco mais bem desenhada, é o que leva a pressão e, consequentemente, o sack do Patrick Jones. Então, são situações muito esporádicas, assim, e ele deu sorte mesmo na temporada. É foda falar isso, mas ele deu sorte. São stats ali, são um número de sacks que mostra mais do que o tape mostra. É um cara que, diferentemente do Wharton, por exemplo, não consegue ganhar um contra um com facilidade, entendeu? Ele sempre precisa daquele estímulo. Pode ser que dê certo nos Panthers, mas eu sinceramente não vejo isso acontecendo. Acho que vai ser um cara. Eu acho que para edges, assim, né? Pensando em outside linebackers, o Jadeveon Clowney tá à frente dele, o DJ Wonnum tá bem à frente dele. E dependendo do draft, se a gente pegar um Michael Williams, um Jalen Walker no draft, vai estar à frente dele também. Então ele vai ter poucos minutos e
e acredito que ele também não vai ser tão eficiente quanto nessa última temporada. Eu torço para queimar minha língua, mas é isso. Continuando com as contratações, tivemos o Christian Roseboom, que veio dos Rams, assim como o Bobby Brown. E fechando aí com o único nome do ataque nessa free agency, vindo de outro time, no caso, porque renovamos também aí com o Dan Chaizina, o nosso wide receiver aí, que teve poucos snaps ali no final da temporada passada. O último nome, o único nome do ataque, o Rico Dowdle, que para mim, puxando o gancho que você deu na sua última fala, Dani, foi a melhor contratação em termos de nome e custo-benefício. Para mim, o Rico Dowdle é um cara que vem na crescente desde que ele assinou com os Cowboys como undrafted. Um cara que teve mais de 1.000 jardas na temporada passada e que, inclusive, contra os Panthers, correu muito bem. Se você puder comentar um pouco jogador por jogador, assim como temos feito aí, seria ótimo, Dani. Pode seguir. Certinho. Patrick Jones, eu vou defender um pouco ele, mas eu não vou ao mesmo tempo, tá? Porque quando você olha para um edge de 20 milhões, você acaba pensando inevitavelmente em jogo corrido, em jogo aéreo, perdão, em pressão no quarterback e tudo mais. O Patrick Jones, ele, apesar dos números, como você mesmo disse, é uma estatística meio mentirosa, né? Esses 7,5 sacks que ele teve ano passado não refletem bem a qualidade dele como um pass rusher. Mas, em defesa dele, ele é um jogador que vai contribuir para o jogo corrido, né? O Panthers, eu acredito que a gente não está pagando ele pelo jogo aéreo, mas sim pelo jogo corrido. Então, se pegar o Michael Williams no draft, já vou ficar puto. Então, esse também é um dos motivos para eu estar meio contra essa pique, porque assim, se a gente for ver de todas essas contratações que a gente falou, a única que não serve, entre aspas, para o jogo corrido é o Tershawn Wharton, né? Então, assim, o Patrick Jones chega para fazer setar o edge, né? Teoricamente, setar o edge e, sei lá, fazer uma barreira ali, enfim. É coisa do Evero, né? Deixa ele fazer o que ele quer fazer lá. Então, assim, 20 milhões é bastante dinheiro, né? Por um cara que não vai ajudar muito no jogo aéreo. Eu não gostei desse contrato, não. Pode ser um jogador bom para a função que ele está sendo oferecido a fazer? Pode ser. Vai valer 20 milhões? Eu duvido, mas tudo bem. E aí a gente segue, né? A gente teve também Christian Roseboom, que a torcida do Rams não vai sentir muita falta dele, né? Se a gente for procurar uns clipezinhos aí do jogador, né? Aquela coisa, pá, não é daquele jeito assim. É um cara que tem um tape bom até nos snaps de coverage, né? Ele não vai mal nos snaps de coverage, mas em compensação, contra a corrida não Tem é. um clipe dele no jogo contra o Eagles nos playoffs que ele Eu toma um vi esse pau clipe. acho que é do Mekhi Becton. Nossa, cara. Eu vi esse clipe. É triste, Não só tá? dele, eu acho que tem um tackle em campo aberto que ele perde contra o Saquon Barkley. Beleza, Saquon Barkley, mas, né? É. Então, Complicado. assim, já é um Carolina Panther de alma, né? Então tudo bem. Exatamente. E assim, só acrescentando, Dani, já te interrompendo brevemente, se fosse para pegar um coverage linebacker, deixasse evoluir o Trevin Wallace, que foi bem enquanto esteve em campo, né? Nesse quesito. Tackle por tackle, estamos na mesma, né? Assim, no final a gente pode dar uma passada geral na nossa opinião da postura do Panthers, assim, tipo, o que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado. Deixa eu só terminar essa parte dos jogadores aí, a gente parte para essa conclusão. Aí tem o Rico Dowdle, que aí sim, esse também foi uma baita contratação, como você mesmo disse, pelo custo-benefício. Um cara de 1.000 jardas ano passado, que tá numa crescente, tá vindo para cá por tipo 3 milhões. O contrato acho que o máximo é 6,5 milhões, mas mesmo assim, 3 Esse milhões aí, na colinha tá o up to, tá? é. Então, assim, 3 milhões valor base para um running back de 1.000 jardas? Caramba, é um baita contrato. A única coisa assim que me desagrada, por favor, colocar bem entre aspas, é que ele é um cara com perfil parecido com o do Chuba, né? Então, assim, não tá tendo muito uma diferença de perfil de jogadores, você não tá adicionando de fato uma cara nova, né? Você tá basicamente clonando um cara que é bom. Não que isso seja ruim, tá? Só tô fazendo uma pontuação geral, assim. Mas, assim, sensacional, cara. Isso tem o potencial para ser nossa melhor dupla de running back em muito tempo, tá? Então, mano, torcer para ele conseguir ter um ano bom, né? Porque vai correr atrás de uma linha boa, vai ter um cara do lado dele que é bom, que é o Chuba. Então,
acho que esse um ano aí pode ser um baita ano para pro Rico Dowdle e pro ataque do Panthers em geral, né? Pensando no jogo corrido, cara. Então, assim, nada a reclamar, baita contrato, baita jogador, excelente escolha, e é isso. Muito bom. Pois é, o Rico Dowdle é um cara que, assim, eu gostava muito dele nos Cowboys, inclusive na off-season passada. É, tudo que era liga de fantasy de Dynasty que eu podia pegar o Rico Dowdle na Free Agency, eu peguei. Que eu já imaginava que em algum momento ele se tornaria, tomaria o backfield para ele no Dallas Cowboys. E é um cara que talvez tenha uma motivação a mais de jogar no Carolina Panthers por ser de South Carolina, né? Claro, tem um contrato de um ano, ele provavelmente vai buscar um contrato maior na Free Agency que vem, seja com o próprio Carolina Panthers ou com outro time. E pra gente serviu também, acho que vale mencionar, porque o Jonathan Brooks, ele não tem expectativa de retorno para essa próxima temporada. Então, é um cara que, infelizmente, Dani prestando continência aí É, pro queridíssimo Jonathan Brooks. que descanse em F no paz. chat, né? F no chat pra ele, Dani. Sim, que descanse em paz. Perfeito. Então vai ser ótimo pra gente. Até porque. Eu acho que. Eu não sei você, mas se o Rico Dowdle for bem, a gente dá um contrato de mais 2 anos pra ele depois na próxima off-season. Acho que é interessante. E eu travei. Travou não? Travou? Travei não? Então, beleza. Tá tudo Então, certo. é isso, cara. Mais alguma coisa que você queira acrescentar, Dani, sobre as contratações? Alguém que a gente deixou passar batido? Dizer que a Free Agency talvez pode não ter terminado para os Panthers ainda. A gente recebeu visitas aí do safety Marcus Williams, do outro safety também Julian Blackmon, do wide receiver Hunter Renfrow. Então, pode ser que novas contratações venham aí na próxima semana, né, Dani? Pode acontecer, né? Torcendo muito por Julian Blackmon, porque ele sim seria um baita safety para jogar do lado do Merrick, porque o Blackmon é um Uhum. cara que cobre o fundo do campo. Então, assim, você juntar os dois mundos, tá ligado? Um cara, o Blackmon cobrindo o fundo do campo e o Merrick jogando perto da linha de scrimmage ficaria perfeitinho, baita fit. Acho que não impede a gente de draftar um safety mais pro final do draft também. Então, cara, assim, zero reclamações. Eu queria muito o Blackmon aqui. E se quiser dar aquela passada geral assim na postura também do time na free agency, bora passar já. Então vamos lá, por favor. Pode aproveitar. Bom, foi uma free agency que eu sou meio crítico, tá? Porque além dos valores, tem valores bons, lógico, não foi uma free agency ruim, mas tem aí contratinhos que podem acabar saindo caro para o Panthers. Foi uma free agency em que a gente focou muito no lado defensivo da bola, como era esperado, né? Eu acho que entra mais numa questão não do que a gente fez, mas do que a gente deixou de fazer. Focamos muito no lado defensivo da bola, mas eu ainda acho que tem problemas bem claros nessa defesa, tá? Eu acho que a posição de linebacker segue sendo uma bagunça, porque o Trevin Wallace, para mim, não tem garantia nenhuma de que vai ser um linebacker bom. O Josie Jewell só serve. E o Christian Rosenbaum acho que não chega para resolver problema nenhum, tá? Como não é uma classe muito cheia de linebackers no draft, no topo, principalmente no topo, em geral também não é uma baita classe, eu achei que a gente tinha que ter focado mais nisso na free agency. Ainda mais tendo visto que o Dre Greenlaw, por exemplo, foi pro Broncos ganhando acho que tipo 15 milhões por ano, menos até, se não estou errado. Então, assim, é uma postura que acabou me preocupando um pouco. O que a gente aparentemente resolveu é o jogo terrestre, né? Que a gente viu a desgraça que foi ano passado, que até eu, se me colocasse um shoulder pad e tudo mais, corria para 100 jardas contra a defesa do Panthers com facilidade, tá? A gente fez várias contratações para ajudar nesse setor, então agora a gente tem uma DL que, pô, tem Derrick Brown, Bobby Brown, Sean Robinson, Deshaun Wharton, Patrick Jones, tudo mais. Então a tendência é a gente melhorar essa defesa no Mason jogo corrido. Graham. A tendência é a gente melhorar esse jogo corrido. Então, cara, pelo menos isso é um problema que se resolveu, só que, como eu disse, eu ainda acho que a gente tem problemas
ainda bem sérios a serem resolvidos, tá? Posição de safety segue ainda em aberto, né? Porque a gente, como você disse, a gente ainda não fechou com Julian Blackmon ou Marcus Williams, ou enfim. Linebacker, como eu disse, segue uma bagunça. Só cornerback que eu diria que a gente também está numa posição boa, porque a gente já tem o cornerback 1 e o 2 sob contrato, né? E teoricamente tem um terceiro no Shaw Smith-Wade, só que aí vai da confiança do Canales, do Dan Morgan, se eles querem trazer mais alguém para esse grupo, que eu traria pessoalmente, ou se vai ficar por isso aí. E esses esforços na defesa acabaram deixando o ataque também basicamente sem investimento, né? A gente renovou com o Tommy Tremble, que como eu disse, não é um cara que eu traria de volta assim, ainda mais ganhando esse valor. Trouxemos o Rico Dowdle, beleza, baita contratação. Mas de peças mesmo, que mudariam o patamar desse ataque, não aconteceu nada, né? Tudo bem que o mercado era escasso, só que quando a oportunidade apareceu, DK Metcalf, a gente só virou a cabeça e falou, não queremos. E eu fui bem crítico disso em todo lugar possível. Se você falasse comigo enquanto o DK Metcalf estivesse disponível, eu ia falar para você que era obrigação o Panthers trocar por um cara desse. Mas a gente preferiu não, né? A gente escolheu não fazer isso. Aparentemente, os rumores dizem que a gente vai atrás de defesa na primeira pick do draft, e isso me preocupa bastante, né? Como você deve saber, Kint, eu já tenho expressado bastante aí nessas últimas semanas, que eu estou muito preocupado com a direção desse time nesse quesito. Porque são essas pequenas coisas que me fazem pensar se esse time realmente está sério sobre vencer, sobre dar um próximo passo ou não. E ao que tudo me indica, por enquanto, é que não. Acho que eu já falei até num podcast para você, acho que foi num podcast ou alguma coisa assim, que uma coisa é você sair da lama que a gente estava e você chegar num nível mediano, bom, entre aspas. Outra coisa é você sair do mediano para o bom, para o muito bom. Esse salto é o que eu tô com medo de acontecer. Diga. Panthers are finalizing a trade to acquire Brandon Ayuk from the 49ers. Como assim, rapaz? 1º de abril! Já abriu o Twitter aqui pra ver. Pior é que apareceu notícia de todo mundo aqui, cara. Os portal tudo postando, só que é o Calais Campbell indo pro Arizona Cardinals. Que legal. Eu vou retornar aí, né, o Calais Campbell. É, então. Mas Brincadeirinha enfim. só. Só pra dar uma descontraída aqui. 1º de abril! Eu duvidei. Eu só fui confirmar pra não ficar maluco mesmo. Mas enfim. Cara, é isso. Acho que o Panthers ainda tem que provar que consegue dar esse passo do mediano pro muito bom. E os sinais, para mim, por enquanto, são bem negativos por causa de mínimos detalhes aí. Eu poderia falar bastante coisa, mas enfim. Eu acho que essa questão do draft é uma questão. Não sei se o Evero, que tem muita autoestima ali em questão de desenvolver jogadores e tal. Mas pegar. Tipo assim, eu acho que se a gente pegasse. Se a gente pega o Jalen Walker na 8, não é uma pick ideal. Mas é uma pick que eu entendo de certa forma, entendeu? Porque a gente já teve um jogador parecido com o Jalen Walker e ele produziu muito bem nos Panthers, que foi o Frank Louvo. Mas pegar o Michael Williams é tipo o DJ Johnson com grife, né? Um cara muito atlético, com as medidas ideais, com pouca produção no college, que a gente vai tentar desenvolver porque ele é. Pô, o físico dele é fora do comum. Aí beleza, até a gente entende de certa parte, mas é algo que não funcionou. Não funcionou em outros momentos e, de novo, a gente vai apostar nisso. Nesse desenvolvimento que praticamente nunca acontece. Acho que o Leggett também pode entrar nesse balaio. É um cara que ano passado a gente já teve discussões aqui. É um cara que eu, particularmente, não enxergava o fit dele no Carolina Panthers, a não ser aquele. Eu cheguei a comparar ele com o Jonathan Mingo naquele podcast pós-draft. E eu, por exemplo, defendi muito a questão do Led McConkey, que questão física do Led McConkey era bem, assim, a disparidade é inegável entre ele e o Leggett, mas a questão técnica hoje é o que para mim prevalece na NFL em todas as posições. Um cara que chega pronto, ele desenvolve mais rápido e aí a questão do corpo ele consegue também adquirir outras características ao longo da carreira. E acho que se o cara conseguir aliar essa parte física com a parte técnica, melhor ainda. É o que vai fazer, por exemplo, o Travis Hunter, um blue chip prospect, o Abdul Carter, um blue chip também.
E só que, sei lá, cara, eu acho que gastar uma pick de top 10, o cara tem que estar muito consolidado e não pode ser É. baseado apenas no físico, né? Ainda Sobre a mais free nessa agency, situação que a gente tá, né? Que a gente precisa de ajuda o exatamente. mais rápido possível. O Exatamente. Michael Williams, só antes de você continuar, Exatamente. o Michael Williams é Não, um por cara que favor. chega para ajudar no jogo corrido. Então, assim, a gente acabou de investir uma free agency inteira só em jogo corrido. A gente vai draftar um cara no top 10 para ajudar ainda mais, sendo que, tipo, a gente ainda não tem um Edge 1 de verdade. Uhum. Prossiga. Exatamente. E aí, questão da free agency é aquilo. Não é, acho que a free agency, como acabou, não era o plano um dos Panthers, não era o plano A, na verdade, né? Acho que o plano A dos Panthers era terminar a free agency com Milton Williams, Trayvon Merrick e mais algumas peças ali de rotação que talvez fossem sair num preço amigável, entendeu? Por exemplo, talvez a gente não gastasse tanto dinheiro Pô, imagina se a gente sai da free agency com Milton Williams, Bobby Brown, Rico Dowdle e Trayvon Merrick. Para mim, free agency basicamente impecável. Mas realmente, aí essas outras adições que vieram com aí naquele papo, com o dinheiro do Milton Williams, os Panthers fizeram tal. Não é bem assim que funciona. Por mais que, assim, claro, a gente ia pagar uma grana no Milton Williams, mas é um cara que na free agency é normal a gente pagar jogadores assim, jogadores bons, jogadores que saem caro, né? E a produção, na maioria das vezes, compensa. Então, acho que esse seria a questão. Não achei ruim a free agency. A abordagem na free agency também achei que foi ok. Não vi grandes destaques, assim, fora o Trevor Merrick e o Rico Dowdle, como eu disse. Mas acho que é uma free agency que tem potencial. Assim como ano passado, eu pensava da mesma forma no ano passado e a free agency acabou sendo boa depois de uma temporada, né? A avaliação melhorou, porque a gente também tinha dúvidas sobre o Damian Lewis. O Robert Hunt era um cara que segue mais ou menos os moldes do Milton Williams, um cara muito bom, que a gente naturalmente ia ter que dar um overpay na free agency. Demos o overpay e ele produziu. Um cara que consertou a parte direita ali do miolo da nossa linha. E aí pode ser que aconteça a mesma coisa com o Tershawn Wharton e o Bobby Brown ali na rotação, eles se encaixando e aí vindo o draft uma peça que complemente ali o grupo. E realmente acho que a gente só vai ter o resultado disso, o veredito mesmo, vendo esse pessoal em campo. Até porque é a última chance do senhor Egídio Oliveira de fazer essa defesa funcionar, né? Porque depois de mais um ano, e se esse ano não produzir, a defesa não produzir, acho que nem mesmo o Canales, que é um dos fãs do Evero aí, um cara, acredito que se ele não fosse fã do Evero, ele já tinha dispensado, né? Inclusive quando ele chegou. Até mesmo pro Canales, que é um defensor do Evero aí, tem bancado ele nos Panthers. É isso. Mais alguma coisa, Dani? Só ia falar do Liggett, que você acabou citando um pouco, né, da comparação dele com o McConkey. É que hoje o Uhum. Liggett a gente sabe que ele tá nadando contra a maré, né, cara? Porque a gente vê muitas vezes que quando os wide receivers chegam na NFL, principalmente recentemente, eles produzem desde o começo, né? Eles conseguem chegar e, pô, já produzir, deixar uma boa impressão na liga. Como a gente viu nesse último draft, com o próprio McConkey, Malik Neighbors, enfim, Brian Thomas, até o Marvin Harrison, que não teve uma baita season, teve 800 jardas, alguma coisa assim. Só que aí o Liggett, a gente chega e ele tá tendo ele teve uma temporada de menos de 500 jardas, né? Problemas de drops, problemas de recepção com o corpo, dificuldade, não vou falar dificuldade, mas assim, um route running nada muito especial, o que já era um problema desde a época do draft. Então, assim, quando a gente analisa toda essa situação, ele não produziu no primeiro ano, tem dificuldades tem várias dificuldades difíceis de você se superar, fica essa questão, tipo, e aí? Quanto que a gente acredita no cara? A comissão técnica aparentemente acredita bastante nele. Eu não estou nesse nível de acreditar, né? Já deixei bem claro que hoje minha escolha na pick 8 seria o Tetarua Macmillan, ou assim, um trade down por, sei lá, Matthew Golden, Emeka Buka, sei lá, Luther Burden, quem eu
a comissão técnica achar melhor. Mas é aquela coisa, o Liggett acho que ele tá numa situação bem complicadinha pro sucesso da carreira dele, né? Talvez o Jalen Coker faça esse pulo aí, consiga se tornar um wide receiver 1. Não sei, eu acho que ele vai melhorar, mas o wide receiver 1, não sei se é esse nível. Talvez seja esticar demais a corda mesmo. É. Mas é isso. Draft, próxima semana aí deve rolar um podcast também. O mais breve possível para vocês, dos prospectos que a gente prefere, dos prospectos que a gente tem em mente na 8, quais possibilidades que a gente pode ter ali na hora do draft. Tudo isso em breve no Panthers Brasil. Dani, muito obrigado. Quer mandar um beijo aí para alguém? Para finalizar? Cara, agradeço o convite. Manda um beijo para você, Quint. Muito obrigado. Peguei o beijo, guardei no coração. Um beijo também para você, Dani. Um abraço para Panther Nation. Keep pounding. E é isso, rapaziada. Até a próxima.